médicos escritores. Você sabe que eu sempre te falo sobre esses médicos que também são escritores, e são tantos, né? Hoje eu vou falar de mais um. Vou falar desse aqui, do Heitor Rosa. Esse livro que eu vou te recomendar, Memórias de um Cirurgião Barbeiro, é um romance escrito pelo Heitor Rosa, baseado na história de um médico da Idade Média, que é o Girolamo Fracastoro, um médico famoso, né, do século XVI, de Verona, que estudou a sífilis. Porque precisa explicar uma coisa para quem não sabe. Na Idade Média, o barbeiro, o cara que fazia a barba e o cabelo dos homens, era também o médico, o cirurgião. Nessa época, já existiam os médicos, mas brigavam os cirurgiões, barbeiros e médicos. E acabaram entrando em acordos quem faz o quê. E o cirurgião barbeiro ficou com as cirurgias. Os boticários receitavam as ervas, manipulavam os remédios, né? E os cirurgiões barbeiros é que faziam as cirurgias mesmo. E os médicos tentavam diagnosticar. E nessa época, lá em Verona e na Europa, de uma maneira geral, tinha vindo a sífilis, que eles chamavam de doença da França. E ninguém sabia o que fazer com a sífilis. Então, a história desse médico é narrada pelo Joaquino, que é o assistente dele, que também é um cirurgião barbeiro. E aí ele vai contando a luta contra a sífilis, e você vai... É uma delícia de ler, uma delícia. Você vai mergulhando, né, naquela época, nos problemas daquela época, a igreja, né, papa com sífilis, padres com sífilis, padres libertinos fazendo orgias. É uma delícia de ler, uma delícia. Agora, esse livro me remete a um outro, do qual eu já falei para você aqui nesse programa, que é esse aqui, ó, que é o Unitário, a história de um médico perseguido pela Inquisição. Esse aqui é do Pedro Puech Leão, que eu já entrevistei aqui no programa Só Livros, da sua FM TV. Eu entrevistei o Pedro Puech Leão, a gente falou sobre esse livro e sobre outros livros dele, que o Pedro Puech é um tremendo escritor também, é professor titular de cirurgia vascular na USP. Ele é médico, né? Então, é essa história que eu te falo, muito médico dá bom escritor, sabe? E esse livro tem uma certa similaridade com o livro do Heitor Rosa, que é Memórias de um Cirurgião Barbeiro. Se passa mais ou menos na mesma época, tudo na Idade Média, mas já lá, século XV, XVI. Então, é isso. Essa é a minha dica de livros para você hoje. Esse livro é absolutamente imperdível. E o autor passeia por muitos personagens que existiram na Idade Média e por muitos personagens que existiram na ficção passada na Idade Média, como, por exemplo, Romeu e Julieta. Tem Romeu e Julieta aqui nesse livro. É muito legal, gente, imperdível. E o autor, o Heitor Rosa, ele também, assim como o Pedro Puech Leão, foi professor titular e pesquisador de gastroenterologia na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás.
Porque ele é goiano. Ele nasceu em 27 de outubro de 1940, lá em Goiás. Então, ele tem muitos livros publicados, 9 ou 10, e participou de outros livros, aí livros médicos, mas ele tem esses livros de ficção, que são maravilhosos. Ele é membro da Academia Goiana de Medicina e ele foi professor titular de 1968 até 2010. Não é fácil, não. Ele tem crônicas, ensaios, enfim, muita coisa. E ele também foi presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia e presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, além de ser membro e fundador da Sociedade Brasileira da História da Medicina. Muito legal, o Heitor Rosa. Então, essa é a minha dica de livros para você hoje. Memórias de um Cirurgião Barbeiro, de Heitor Rosa. E eu sou Isabel Fon de Vasconcelos Caetano. Também sou escritora, graças a Deus. Tenho 24 livros publicados. Estou sempre aqui com você na sua FMTV, te falando de algum livro que eu li, gostei e que fez diferença na minha vida. Tá bom? Aqui na sua FMTV e na nossa sempre colorida Janela da Paulista. Então, com Memórias de um Cirurgião Barbeiro de Heitor Rosa, um bacio da Elizabeth e... When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, até a próxima, gente. Até a próxima.